Fala meu amigo e minha amiga, quando chega a época da entrega da declaração do imposto de renda, muitas pessoas ficam ansiosas e nervosas porque não sabem qual é o tipo de informação que vai ser incluso nesta declaração. Por isso, neste vídeo eu falo exatamente quais são os tipos de informação que você precisa ter para poder concluir a sua declaração do imposto de renda. Mas antes, deixa aqui seu like, não se esqueça de deixar aqui o seu like porque é muito importante para nós e assim você ajuda o nosso canal a crescer. Beleza? Primeiro passo, você precisa separar as suas fontes pagadoras, ou seja, você precisa declarar os seus rendimentos, salário, aposentadoria, pensão alimentícia, aluguéis, enfim, como que você sobreviveu no ano anterior? De alguma forma você teve algum tipo de rendimento, então você precisa separar esses rendimentos para poder informar a Receita Federal. Lembrando, a omissão de algum tipo de rendimento que a Receita já tem em mãos pode acarretar em penalidades, tá? Segundo passo, você precisa separar as deduções legais, ou seja, as suas despesas. Despesas com saúde, educação, previdência privada. Por quê? Muitas pessoas que têm um número muito grande de despesa precisam ter todos os comprovantes, notas fiscais para poder apresentar na declaração do imposto de renda. Qual que é a vantagem de declarar essas despesas? Em alguns casos, você pode diminuir o valor do seu imposto a pagar ou aumentar o valor da sua restituição. Por que é importante você ter os comprovantes guardados? Porque se a Receita Federal questionar aquela despesa, como por exemplo, e é muito comum ela questionar plano de saúde, você tem um documento comprobatório para poder apresentar à Receita Federal e assim ela liberar a sua declaração para o período de processada. Então, segundo passo, separar despesas e, claro, guardar todos os documentos fiscais ou recibos. Terceiro passo, declaração de bens e direitos. Então, se você tem imóveis, se você tem investimentos, se você tem aplicações financeiras, se você tem, por exemplo, veículos, você precisa declarar esses valores. E esses valores é importante estar declarado porque ele vai justificar a evolução patrimonial que você tem. Então muitas pessoas acabam não declarando, como por exemplo, um terreno, uma casa. Então é importante declarar esses valores. Primeiro passo, justificar que aquela renda que você teve também a forma de aquisição de bens. E outro caso, você também fez investimentos, vendeu investimentos. Você precisa informar isso para a Receita Federal. Em alguns casos, pagar o imposto até no momento da venda daquele tipo de investimento que você realizou. Outro caso também é como pessoas acabam vendendo veículos, você precisa dar a baixa de um veículo que vendeu e também incluir o veículo novo que você adquiriu. Então, bens e direitos é muito importante estar na declaração do imposto de renda. A Receita Federal costuma, na publicação da instrução normativa para poder regulamentar a entrega da declaração do imposto de renda, eles têm o hábito de informar que pessoas físicas, no momento da entrega da declaração, elas devem estar obrigadas a declarar quando elas têm um determinado valor de bens, igual 300 mil reais. Para quem tem bens acima de 300 mil reais, mesmo que ele não teve um rendimento ali no teto, como era pedido, ele está obrigado a declarar. E ele não sabia disso. E o que inclui bens e direitos? Saldo em contas bancárias, veículos, terrenos, aplicações financeiras, algum tipo de investimento, tudo isso é considerado como bens e direitos. Somando eles todos e eles ultrapassar 300 mil reais, como era no ano passado, você está obrigado a declarar esse imposto de renda. Viu como não é fácil você memorizar tanta coisa que a Receita pede, justamente porque em algumas situações acaba pegando muitas pessoas de surpresa. Por isso, para você que ficou até aqui no final desse vídeo comigo, curtiu o vídeo e, claro, se inscreveu no nosso canal, eu vou compartilhar com você um checklist e nesse checklist vai facilitar a sua vida. Por quê? Você vai ter ali uma sequência de documentos que você pode ter ou não. Caso você tenha, você vai assinalar. Assim você vai conseguir se organizar
para poder realizar a entrega da sua declaração do imposto de renda, ou se você vai contratar um profissional especializado, você vai ter ali uma ordem do checklist na qual você está enviando para aquele profissional. Tem um link aqui abaixo da descrição desse vídeo, aonde você vai clicar neste link e você vai receber no seu e-mail esta planilha desse checklist que eu fiz exatamente para você que está com dúvidas qual tipo de informação que você deve enviar. Clique aqui no link e receba esse presente. Valeu!